bem com vocês? Na última aula nós estávamos vendo os gregos clássicos e o que eles pensavam sobre ética, né? Nós vimos Aristóteles, nós vimos Epicuro, os estoicos, os cínicos e vimos que cada um deles propôs um modo de vida para conseguir chegar à eudaimonia, esse grande objetivo da vida humana que é a felicidade. Propuseram uma vida, então, uma vida que tivesse um autocontrole, principalmente o controle sobre as emoções e os sentimentos, chamado ataraxia. Com este conceito, eles propuseram um estilo de vida que o ser humano se autocontrolasse, que não sofresse, né, com os estímulos e as influências dos sentimentos e das paixões. Aristóteles fala que para chegar à eudaimonia o homem tem que ser virtuoso, ele tem que sempre seguir esta linha que está entre o vício pela falta e o vício pelo excesso. Então, nós podemos dizer que para os gregos clássicos, o homem é capaz de chegar ao objetivo da sua vida, a eudaimonia, a felicidade, quando ele é um homem virtuoso e quando ele desenvolve em si a capacidade do autocontrole, a capacidade da ataraxia. Nessa aula, nós vamos ver o que os medievais disseram. É preciso que façamos um recorte na história. Começamos aqui no século II depois de Cristo. Esse século é marcado então pelos grandes pensadores chamados padres da igreja. Então, homens ligados à religião, ao cristianismo, que conseguiram formular todo um pensamento filosófico teológico, partindo dos gregos clássicos e dando uma nova interpretação para o agir humano. Agora um agir humano na Idade Média, que vai ter o seu auge, né, em torno do século XII, por aí, com Santo Tomás de Aquino, que consegue sintetizar toda a filosofia clássica e ainda dar um direcionamento a essa nova formulação acadêmica chamada teologia, que bebe na fonte da filosofia, mas dá um novo sentido, um novo significado, um novo conceito para tudo que é abstrato, tudo que é objetivo de vida. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Começamos então com o grande padre da igreja, ainda no período patrístico, chamado Santo Agostinho de Hipona. Ele é quem vai falar sobre essas três características da vida humana: a vontade, o livre-arbítrio e a graça. Toda a construção filosófica de Agostinho é baseado no platonismo. Nós podemos dizer que ele é o grande expoente do que chamamos de neoplatonismo, uma nova interpretação àquelas teorias platônicas. O neoplatonismo, o nome já diz, né, o novo platonismo, pega toda a teoria das ideias de Platão, que por meio da inteligência humana, por meio do intelecto humano, é que seríamos capazes de nos aproximar da verdade. Eles, então, no século II, eles pegam essa teoria e começam a interpretá-la sobre o viés agora do cristianismo. Então, o ser humano tem uma capacidade que perpassa, que transcende a materialidade? Tem. Essa realidade, ela é a verdade porque ela é criada, ela vem de um ser transcendente, que na Idade Média não há dúvida, esse ser transcendente é Deus. Então, a teoria neoplatônica vai ajudar a Santo Agostinho a interpretar todo o agir humano. Mas é necessário que a gente faça uma ressalva, porque Santo Agostinho, antes de ser cristão, antes de se converter, ele pertenceu a uma religião chamada maniqueísmo, uma religião persa, que entendia que todo o universo, tudo que acontecia na vida humana e na natureza era regido por duas forças, o bem e o mal. Então, tanto o bem quanto o mal seriam existências, substâncias concretas, capazes de influenciar diretamente o agir humano e os acontecimentos da natureza. Quando Santo Agostinho se converte ao cristianismo, ele não abandona totalmente esta ideia de bem e mal. Porém, ele traz para dentro do seio do cristianismo. O dualismo segue, o dualismo perpetua, mas a concepção do que é o bem e do que é o mal
altera um pouquinho, né? Não são mais duas substâncias concretas que vivem um conflito constante, mas as duas realidades existem, o ser humano está subjugado às duas e vai caber ao homem escolher, ao homem direcionar as suas ações para o bem ou para o mal. É então Santo Agostinho de Hipona que vai dar um grande impulso para o que chamamos hoje de filosofia cristã. A filosofia na Idade Média, ela se confunde com a teologia, com o cristianismo. Então a filosofia produzida durante o período medieval é conhecida como filosofia cristã. O que Santo Agostinho fala sobre o mal, essa realidade que todos nós estamos subjugados? Parece simples porque Santo Agostinho diz que o mal é carência, é desvio em relação ao bem. Olha, para Santo Agostinho, para os filósofos cristãos, nós seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus e toda a nossa vida deve ser conduzida para o objetivo, que é a felicidade em Deus, o bem. Então, todas as vezes que nós seres humanos nos desviamos do bem ou por algum motivo emocional, nós preferimos as nossas paixões do que o bem, nós pecamos, nos afastamos do bem. Nós então fazemos o mal ou vivemos o mal. É uma questão de escolha. O ser humano escolhe a partir da sua vontade. Então, quando os gregos clássicos disseram que nós éramos convidados a controlar os nossos desejos para chegar à eudaimonia, é interpretado por Santo Agostinho como a escolha humana pelo bem e não pelo mal. Porém, se o ser humano escolhe o mal, escolhe o desejo, né, escolhe os desvios, ele está pecando, ele está cometendo um erro. O ser humano comete erros porque ele foi criado livre. Então Deus, quando cria o ser humano, ele cria e dá esta característica para o ser humano. O livre-arbítrio, a capacidade de escolher diante da sua vontade, escolher o bem ou escolher o mal. Para Santo Agostinho, o pecado, então, é um uso inadequado do livre-arbítrio, é um ato de soberba, é uma opção apenas pelos bens materiais, é um afastamento do princípio ou da origem do ser humano, que é o sumo bem. Como que o ser humano pode voltar ao sumo bem? Sozinho vai ser difícil, então ele precisa de uma ajuda. Essa ajuda dada por Deus ao ser humano para que ele tenha condição de voltar para o bem chama-se graça. Então, graça é uma ajuda, um meio que Deus usou para proporcionar a salvação ao homem mesmo diante do pecado. Então, se o homem, por algum momento da sua vida, seja por carência ou por desvio, ele opta em fazer o mal, ele ainda tem uma chance de voltar-se para Deus, que é a partir da graça. Então, o ser humano opta novamente, ele, por meio da sua vontade, ele aceita a ajuda de Deus, que é a graça. Então, o ser humano ele tem condição de escolher o bem. Se ele deixar-se levar pelas paixões, ele vai acabar desviando o seu agir. Então ele vai usar inadequadamente o seu livre-arbítrio e só poderá voltar para Deus quando ele aceitar a ajuda da graça divina. Então essa seria a teoria de Santo Agostinho para o que chamamos de vontade, de livre-arbítrio e de graça. Outro grande sábio da Idade Média é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele se debruça muito mais sobre as obras de Aristóteles do que de Platão. Ele retoma os termos virtude e felicidade dos gregos clássicos. Para ele, o pecado é o que vai impedir o ser humano de viver a virtude e de se aproximar da felicidade. Então, o pecado humano impede a realização plena do homem, que seria, né, uma vida virtuosa e uma vida que se ordena, se direciona para a eudaimonia, para o bem supremo, para a felicidade. E por que o ser humano peca? Por que o ser humano, então, se desvia? Se ele é criado por Deus para o bem e ainda
tem a ajuda da graça e mesmo assim continua pecando e se afastando do bem. Segundo Santo Tomás, essa consciência de finitude, que a nossa vida é limitada, né, que nós nascemos, crescemos e morremos, é angustiante demais. Por mais que saibamos que somos criados por Deus para voltar para Deus, então, na concepção cristã, na salvação, viveremos em plenitude em Deus, essa dúvida que é constante na vida humana, porque ninguém sabe exatamente o que acontecerá após a morte, existe uma utopia, existe uma aspiração, existe uma certeza da salvação, mas essa salvação está relacionada com as nossas atitudes. Então, se levarmos em consideração o que foi dito por Santo Agostinho, se escolhemos viver a vontade, viver no uso inadequado do livre-arbítrio e não nos abrirmos à graça de Deus, nossa finitude é eterna. Então, não existe vida plena em Deus se nós permanecermos no pecado. Existe apenas o fim. E isso é a pior coisa a se imaginar. Segundo Santo Tomás de Aquino, graças a essa angústia gerada por este pensamento, é que o homem não consegue ser virtuoso o tempo todo, não consegue viver com uma vida voltada para o bem. É graças à angústia gerada por essa consciência de uma finitude. Então, o que fazer diante disso? Vivemos todo mundo angustiados e perdendo a possibilidade de viver a vida plena pós-morte em Deus? Segundo Santo Agostinho, não é uma questão para se desesperar, existe solução. E ele chama isso de beatitude, um modo de vida contemplativo, que é capaz de superar as insatisfações humanas, é capaz então de superar as angústias. Essa vida não admite a presença do mal. É um estilo de vida então que está o tempo todo voltado para o bem supremo que é Deus. É uma vida que vai trazer um equilíbrio tamanho que o ser humano não viverá o mal, e esse homem então será capaz de viver segundo o princípio criador, né? Então, o homem será capaz de viver segundo o sumo bem. A concepção moral da Idade Média equivale então ao princípio de vida, o princípio moral do cristianismo. O ser humano é criado por Deus, o ser humano é criado do bem supremo e para o bem supremo deve voltar. Durante a vida, ele tem a possibilidade de escolher e errar, porém ele ainda tem uma ajuda, que é a graça divina. Então, na concepção ética medieval, o ser humano é criado para o bem e deve viver conforme o bem, que é o próprio Deus. Podemos falar então que tanto no período clássico quanto no período medieval, a moral é algo privado. É fruto das escolhas e das ações individuais, pertence ao indivíduo. Não existe uma distinção entre moral pública no âmbito político. O ser humano ele deve viver da mesma forma, individualmente e coletivamente. A moral no período clássico e no período medieval está ligado diretamente às ações individuais.